Olá, pessoal, alunos do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo explicativo sobre os conteúdos da semana 6 do PET 3. O eixo temático é compreensão e produção de texto. O tema, gente, é interpretação de texto, exatamente. Nós vamos interpretar nessa última semana do PET 3 textos relacionados à nossa literatura também, né? Nós vamos analisar uma resenha crítica feita com base no romance O Cortiço, né, de Aloysio de Azevedo, tá bom? Então vamos lá? Durante o PET 3 vimos alguns conteúdos, os quais quero relembrá-los contigo agora. Então, nós vamos relembrar modalização em texto, né? São aquelas palavras que demonstram aí a posição do autor, né? Em relação ao seu discurso, né? O sentimento do autor, a questão de se ele está colocando algo que é verdade, né? Que está afirmando alguma coisa. Então, a modalização em texto traz aí modos de como o autor está discursando. Os pronomes pessoais são aqueles, né, que nós chamamos de pronomes que tratam-se das três pessoas do discurso, por isso pronomes pessoais, primeira pessoa, segunda e terceira pessoa. Né, foi o que nós falamos nas semanas anteriores. A resenha crítica, gente, lembra? A resenha crítica é um texto em resumo, só que é um texto em que vai haver crítica aí de quem escreve, uma posição, né, de quem está escrevendo, uma opinião e uma impressão aí de quem fala. Então, essa resenha crítica já fala, resenha crítica porque tem aí a opinião de quem escreve. Gênero, graphic novel. Esses graphic novel são histórias em quadrinho, porém de uma forma mais aprofundada, não mais para criança, né? Mas de uma forma mais aprofundada, assim, mais complexa, né? De interpretação. E os graphic novel é interessante que trabalha sempre com ilustrações, né? Bastante ilustrações aí de obras, principalmente obras literárias, não é isso? Não só literárias, né, gente? Mas vamos colocar aí que os graphic novel trabalham aí com um romance em gráfico, né? Vamos colocar assim, com imagens, né? Então, o romance O Cortiço aí, foi, né? Nós vamos também falar sobre O Cortiço, que é uma obra naturalista de Aloysio de Azevedo. Então, para que tenhamos certeza do que aprendemos tudo direitinho, iremos fazer algumas atividades. Antes de responder as perguntas, caso queira, dê uma olhada nas outras semanas do PET para não correr o risco de errar nenhuma. Então, vocês podem retomar aí as semanas anteriores, né, para vocês responderem as atividades desta semana. Sem mais enrolação, vamos partir para os exercícios. Vamos lá. Leia a resenha crítica escrita por Natália Menezes. Então, Natália Menezes, gente, fez uma resenha crítica, né, sobre a obra O Cortiço de Aloysio de Azevedo. Vamos ver o que ela escreveu? O romance conta a história do caminho que João Romão percorreu para ficar rico. Para conseguir atingir esse objetivo, ele, que é o dono do cortiço, explora seus empregados até comete furtos. A sua amante Bertoleza trabalha continuamente sem folgas ou descansos. Ao lado do cortiço mora Miranda, um comerciante bem-sucedido que entra em disputa com João Romão por uma braça de terra que quer comprar para aumentar o seu quintal. Como eles não entram em acordo, rompem relações. Movido por uma extrema inveja de Miranda, João passa a trabalhar arduamente para conseguir ficar mais rico do que o seu rival. Quando Miranda recebe o título de barão, aos poucos João percebe que não basta apenas ganhar dinheiro, mas também tem que participar ativamente na vida burguesa, como ler livros e ir ao teatro, por exemplo. O relacionamento entre Miranda e João Romão melhora quando João tenta imitar as conquistas do rival. Tanto que o cortiço passa a ser um lugar mais organizado e agradável e passa a se chamar Vila João Romão. João começa uma amizade com Miranda e pede a mão da sua filha em casamento, mas tem Bertoleza atrapalhando seus planos. Dessa forma, João anuncia como escrava fugida. Assim, ele fica livre para se casar. Há outras personagens no cortiço, cujas histórias se entrelaçam e formam um grande enredo.
O Cortiço é um livro que foi escrito no ano de 1890 por Aloysio de Azevedo, um grande autor da nossa literatura, que mostrou as relações humanas de uma forma muito crua e real. Na época do lançamento, o livro chegou a ser tratado como melhor do que muitos outros, até de autores como Machado de Assis, devido a pertencer à escola naturalista de grande prestígio na Europa e que ganhava força cada vez maior aqui no Brasil. A história se passa no Brasil durante o século XIX, sem data precisa. Há dois ambientes que são explorados, o cortiço e o sobrado do comerciante Miranda e sua família, que fica ao lado do cortiço. E nesse contexto, em tudo que tudo será desenvolvido, nesse contexto que tudo será desenvolvido. Não demorou muito para que o cortiço estivesse nas casas e arrancasse da sociedade da época críticas positivas e negativas. A obra é narrada em terceira pessoa, com o narrador onisciente, ou seja, ele tem conhecimento de todos os acontecimentos, sejam ações ou pensamentos. O narrador tem grande poder na estrutura da história e pode parecer imparcial, mas na realidade ele entra diretamente em diversos pontos da narrativa, tornando-a próxima o bastante da realidade daquele momento do país. O tempo é trabalhado de modo linear, com início, desenvolvimento e final. Uma narrativa comum, mas com seus detalhes próprios de verdade. Alguns personagens muito ricos, com defeitos, qualidades, sentimentos, ambições, bem real, né, gente? Bem realista, bem natural, como é e deve ser um ser humano. E é exatamente essa questão de mostrar o homem, a sociedade, os preconceitos, as modas, a hierarquia de uma maneira tão sedutoramente verdadeira e fiel à realidade do cotidiano e das emoções, que faz esse livro ser um dos maiores clássicos da nossa literatura e a Luiz de Azevedo um dos maiores nomes desse cenário. Recomendo, aliás, acho extremamente necessário que as pessoas tenham contato com essa obra, que demonstra como sempre foi cruel, desorganizada e sentimental as relações entre pessoas, meio, consciência e valores. Olha que interessante, né, gente? Essa aqui é uma resenha crítica da Natália Menezes, né, feita em relação ao Cortiço, que é uma obra naturalista de Aloysio de Azevedo, qual retrata aí a realidade nua e crua, né, do que estava acontecendo no Cortiço, e ao lado do Cortiço tinha ali o comércio do Miranda, né, um relacionamento ali com o João Romão, que era o líder ali daquele cortiço. O cortiço, gente, representa uma desorganização, né, porque é um amontoado de casas, aquele zum de pessoas, né, morando ali em condições assim deploráveis, né, chegando a redução de ser humano, chegando à condição de animais ali, né, movidos pelos seus instintos. Então, gente, é uma crítica, né? A Luiz Azevedo escreveu o Cortiço para fazer uma crítica à sociedade, né? Fazer uma análise psicológica dos personagens, do ser humano, né? Então, ele fazia uma crítica às mazelas sociais, à miséria. Então, muitos viviam ali na miséria, viviam ali em desigualdade social, né? Fazia uma crítica às deformidades físicas, né? Fazia uma crítica também ao preconceito. Ele escreveu O Mulato, ele introduziu realmente o naturalismo com o livro O Mulato, a obra O Mulato, para falar e para criticar as pessoas que têm preconceito racial, né? Então ali ele escreve o Cortiço para realmente mostrar, como diz a Natália, para realmente mostrar, né, as condições que estavam acontecendo, as condições da sociedade naquele momento. E ela ainda recomenda, ela fala, recomendo que todos vejam, né, tomem conhecimento dessa obra, que demonstra como foi cruel e desorganizada e sentimental também as relações entre as pessoas e em relação a valores, a princípios também daquela época, tá certo? Porque havia uma crítica em relação a uma crítica determinista em relação ao comportamento das pessoas da época, né? Ao ser humano que era egoísta, a classe, vamos colocar as classes superiores, que era o clero, a burguesia, né? Então havia uma crítica sobre elas, que elas não estavam realmente cuidando dos interesses comuns, né? O interesse da sociedade era um interesse muito próprio, muito ali
específico somente a classe mais elevada. Então, gente, é bem interessante. Então, eu também recomendo a vocês, sugiro que vocês leiam o Cortiço, leiam o Mulato, são obras naturalistas, leiam Memórias Póstumas de Brás Cubas, que introduz o realismo juntamente com o naturalismo em 1881, na metade do século XIX, tá bom? Então, aponte as características do texto que podem nos fazer defini-lo como uma resenha crítica. Então, como eu disse a vocês, resenha crítica é o texto que traz um resumo de uma obra literária, de um filme, de uma peça teatral, né? Traz esse resumo, mas de uma forma em que o autor, quem está escrevendo, coloca ali a sua posição, as suas impressões, as suas opiniões sobre, tá certo? Então, vocês vão analisar se realmente é uma análise crítica, uma resenha crítica. Leia os trechos seguintes, reconhecendo os pronomes pessoais. Depois, você deve identificar qual termo o pronome reconhecido retoma no texto. Então, pronome pessoal, os pronomes, eles retomam nomes também, eles substituem nomes. Eu quero dizer, João Romão brigava com Miranda. Ele brigava com Miranda. Então, ele substitui o nome Romão, João Romão. Eu não estou querendo dizer, mas eu não estou querendo descrever o nome João Romão, até para evitar, às vezes, uma redundância, uma repetição, e vou usar um pronome. Então, muitas vezes substitui e muitas vezes retoma, né? João Romão briga com Miranda. Ele diz que não suporta a atitude de Miranda. Então, ele. Esse ele está retomando o quê? Que palavra? Que expressão? João Romão, o nome João Romão. Esse ele, então, retoma algo dito no texto anteriormente. Então, vamos lá. Sabendo disso, vamos ver. Vocês vão identificar qual pronome, ou melhor, qual termo o pronome vai retomar, vai fazer a retomada. O romance conta a história do caminho que João Romão percorreu para ficar rico, para conseguir atingir esse objetivo. Ele, que é o dono do cortiço, explora os seus empregados e até comete furtos. Então, vocês têm aqui, ó, né, o pronome ele, tá certo? Esse pronome ele retoma um nome. Que nome é esse, gente? Então, o romance conta a história do caminho que João Romão percorreu para ficar rico. Para conseguir atingir esse objetivo de ficar rico, ele, que é o dono do cortiço, quem é o dono do cortiço? Ele, para não escrever novamente João Romão, então esse pronome foi colocado aqui para retomar um nome. E explora os seus empregados e até comete furtos. Esse ele retoma que expressão, que nome? Vocês vão escrever. A obra é narrada em terceira pessoa, com o narrador onisciente, aquele narrador, né, que conhece o interior dos personagens, conhece a intimidade dos personagens, sabe as dores, as emoções, né? Esse é o tipo de narrador onisciente, ou seja, ele tem conhecimento de todos os acontecimentos, sejam ações ou pensamentos. Então, vocês vão colocar aí, ó, a obra é narrada em terceira pessoa com o narrador onisciente, ou seja, ele tem conhecimento de todos os acontecimentos, sejam ações ou pensamentos. Então, a obra é narrada em terceira pessoa com o narrador onisciente. Ou seja, ele, aqui, de novo, vamos lá. Ele tem conhecimento de todos os acontecimentos, sejam ações ou pensamentos. Esse ele retoma que expressão, gente? Que expressão retoma a obra narrada? É a obra ou o narrador onisciente? Esse ele está retomando que nome aí, tá? O narrador tem grande poder na estrutura da história e pode parecer imparcial, mas na realidade ele entra diretamente em diversos pontos narrativos, tornando-a próxima o bastante da realidade daquele momento do país. Então, nós temos aqui o pronome ele, certo? Nós temos aqui um outro pronome, gente, olha o a aqui, ó. Esse aqui é um outro pronome pessoal, tá bom? Então, vamos lá. O narrador tem grande poder na estrutura da história e pode parecer imparcial. Mas, na realidade, esse ele retoma algo que foi dito aqui anteriormente. Seria que a história, seria o narrador, entra diretamente em diversos pontos da narrativa, tornando-a próxima o bastante da realidade daquele momento do país. Então, esse a, esse a retoma também um pronome. Ou seja, desculpa, é um pronome que retoma um nome, entra diretamente em diversos pontos da narrativa.
Que nome é esse? Tá aqui anteriormente ao pronome, viu? Então, vocês vão colocar aí, tá bom? Leia o trecho seguinte. E é exatamente essa questão de mostrar o homem, a sociedade, os preconceitos, as modas, a hierarquia, de uma maneira tão sedutoramente verdadeira. Então, a palavra que é sedutoramente verdadeira, gente, que retrata aí a questão de uma característica forte aí do, do realismo, naturalismo, né? Principalmente do naturalismo, aí de trazer de uma maneira tão clara, tão racional, a verdade e fiel à realidade do cotidiano, a realidade do cotidiano, dos fatos acontecidos ali no momento, né? Na época ali. Que faz este livro ser um dos maiores clássicos da nossa literatura e a Luiz de Azevedo um dos maiores nomes desse cenário. Então vamos lá, esse termo aí, vamos analisar. O termo destacado é uma modalização feita pela autora. Retome o conteúdo da semana 1 e responda qual é o tipo de modalização usada. Esse termo sedutoramente, né, verdadeiro, ela quer descrever, objetivar essa realidade que é fiel e verdadeira do cotidiano, das emoções que esse livro traz, né, dos maiores, que, por ser um dos maiores clássicos da nossa literatura, né, por Aloysio ser um dos maiores nomes, né, dessa literatura, desse cenário naturalista aí. Então a autora usa essa modalização aí que nós vimos nos assuntos anteriores. Modalização é a forma como o autor se coloca na hora de falar. Então, vocês vão retomar a semana 1, volta lá na semana 1 e veja qual o tipo de modalização usada. Nós temos os asseverativos, né? Nós temos vários tipos lá de modalizações, tá bom? Os deontológicos, né, gente? Então, vamos lá, voltem a semana 1 e dê uma olhada, tá bom, gente? Fique com Deus e até a próxima.